Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou falar como aplicar o polêmico e bastante temido teste de causalidade de Granger. E aí para isso eu vou utilizar aqui um exemplo bastante didático e acho que bastante conhecido, que é essa famosa expressão aí de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí todo o dilema por trás dessa questão está na observação de que a galinha nasce do ovo e o ovo ele é colocado pela galinha. Então fica difícil a gente determinar qual que é a sequência, né, de acontecimentos de fatos. Então, mas a gente pode resolver, né, toda essa problemática, né, se a gente tiver dados, né, nesse caso aqui eu coloquei duas séries temporais de observações, né, que a gente tem referente às galinhas, né, e aos ovos. Então a gente tem aqui duas séries temporais de produção de ovos e população de galinhas lá nos Estados Unidos. Então, na hora que a gente tem essas observações e supondo que essas séries temporais possam representar esse dilema do ovo ou da galinha, a gente pode aplicar esse tipo de teste de causalidade de Granger, né, para justamente determinar se um vem primeiro do que o outro, né, ou vice-versa. Então, como que esse teste de causalidade de Granger funciona, né, antes de partir para a prática, né, para ver se isso de fato, né, pode ser utilizado. Basicamente, a gente tem que primeiro distinguir o que o teste de causalidade de Granger não é e o que ele é. Então, o que o teste de causalidade de Granger não é? Ele não é um teste de inferência causal. A gente não está, no sentido filosófico, né, da coisa, tentando verificar se uma série temporal X causa uma série temporal Y, nesse sentido de inferência causal, no sentido filosófico. Na verdade, o teste de causalidade de Granger ele tem o sentido de precedência temporal, ou seja, a gente quer determinar se uma série temporal X precede temporalmente uma outra série temporal Y. É para isso, né, que o teste de causalidade de Granger, né, ele pode ser aplicado. Obviamente que esse exemplo didático que a gente está utilizando aqui, ele é melhor endereçado, né, lá no campo da biologia evolutiva, que tem mais propriedade, né, para falar sobre essas questões. Aqui a gente vai trazer, né, para a área da economia essa problemática, esse dilema, né, utilizando aqui dados de séries temporais nessa aplicação de teste de causalidade de Granger para verificar se com essas ferramentas, né, de econometria a gente consegue verificar, né, essa questão de precedência temporal, que é para o que o teste, né, se propõe. Então, dada essa distinção do que o teste é e do que ele não é, a gente utiliza geralmente uma terminologia própria, né, justamente para diferenciar, né, inferência causal de Granger causalidade, né, vamos dizer assim. Então, quando a gente está utilizando, se referindo ao teste de causalidade de Granger, a gente fala que uma série temporal X, Granger causa uma série temporal Y. Se a gente encontrar, né, uma relação aí significativa, certo? Então, como que esse teste funciona, né, na prática? Basicamente, a gente vai comparar dois modelos de regressão linear. Então, o primeiro modelo de regressão linear é caracterizado como modelo restrito, ele vai ter essa especificação aqui. A gente vai ter uma série temporal YT, ela vai ser explicada por defasagens dela própria. Então, YT menos 1, menos 2, menos 3, YT menos M. Então, é como se fosse um modelo autorregressivo. E a gente vai comparar esse modelo restrito com o modelo irrestrito, que vai ter essa mesma série temporal YT, com defasagens dela própria, YT-1 até YT-M, mais defasagens da outra série que a gente está tentando avaliar, né, causalidade nesse sentido de Granger. Ou seja, a gente vai ter defasagens de XT-1, XT-2, menos 3, até XT-M. E a gente vai basicamente comparar esses dois modelos, ou seja, a gente quer testar se essa série temporal XT, Granger causa, né, essa série temporal YT.
Então, como que isso é feito? A gente vai ter duas hipóteses, né, que a gente vai testar. A hipótese nula é de que a série temporal x não Granger causa a série temporal y. Então, por ser a hipótese nula de não causalidade, né, de Granger, geralmente o teste ele também vai ser chamado de teste de não causalidade de Granger. Aqui a gente está colocando né, como teste de causalidade de Granger, mas ele também é referido assim, certo? E a hipótese alternativa é de que a série temporal x Granger causa a série temporal y, certo? Então, como que essa comparação né, desses dois modelos é feita? A gente vai basicamente pegar esses coeficientes betas associados às defasagens da série x e verificar se eles conjuntamente são iguais a zero. Então, isso é feito através de um teste F. A gente vai basicamente comparar né, conjuntamente esses coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 até beta m, se eles são iguais a zero. E aí vai ser produzido aí um p-valor, né? A gente avalia para rejeitar, né, ou falhar em rejeitar essa hipótese nula, dado aí um nível de significância, certo? Então, se a gente rejeitar a hipótese nula, né, a gente vai estar dizendo aqui que a série temporal x, por exemplo, os ovos, né, Granger causam a série temporal y, que seria as galinhas. Então, é essa a interpretação que a gente pode fazer, certo? Então, vamos para a prática aplicar isso com esses dados aí de galinhas e ovos, né, que estão disponíveis aqui no pacote, né, LM Test da linguagem R, certo? Então, vou abrir aqui o RStudio para a gente fazer esse exercício. Aqui. Já o pacote LM Test, que a gente vai precisar utilizar, e o pacote Magritter, que eu acho que a gente também vai utilizar, certo? Então, quais são os dados que a gente vai utilizar? Estão disponíveis nesse pacote LM Test, né? LM Test, tem aqui esse dataset aqui com essas duas séries temporais que eu coloquei ali no gráfico. Então, tem uma variável com a população de galinhas, uma outra variável com a produção de ovos em milhões lá na economia dos Estados Unidos, certo? Então tá aí, ó, aqui o dataset, e aqui eu vou plotar a série, plot da série, para a gente observar elas aqui no R. Então tá aqui as duas séries temporais, dá para observar que elas têm uma certa tendência aqui e possivelmente são não estacionários. Na verdade, eu já sei que eles são não estacionários, né? Eu não vou aplicar aqui os testes de estacionalidade, mas se você tiver dúvida, né, aplique aí os testes para se certificar. Aqui eu já sei que elas não são estacionárias e são estacionárias na primeira diferença. Então eu vou diferenciar essas séries, a primeira diferença. Então aí função diff para diferenciar dados, e agora tenho aí a série na primeira diferença, certo? E aí pode botar novamente para observar o comportamento. E agora já tem um comportamento mais estacionário. Por que isso é importante? A gente tem que, para aplicar aqueles testes ali, né, o teste de causalidade de Granger, né, vai ser rodado ali um modelo de regressão linear, né, como eu apresentei. Então, para utilizar esse tipo de modelagem, né, os dados têm que ser estacionários, certo? Primeira diferença da série. Então, beleza, agora tem as séries estacionárias, posso aplicar o teste de causalidade de Granger. Causalidade de Granger. Então, como que o teste é aplicado? Aplicar teste. A gente vai ter basicamente ali no pacote LM Test,
Granger teste. Essa função aí que vai permitir aplicar aqui no R o teste para a gente. Então, o que a gente tem que passar para essa função? Vai ter dois métodos, né, associados a essa função. Eu vou utilizar aqui o primeiro, que eu acho que é o mais... vai fazer mais sentido com o que eu apresentei anteriormente, que vai ter esse argumento x, que vai ser a série temporal x, o argumento y vai ser a série temporal y, e o order é o número de defasagens que a gente vai aplicar tanto a x quanto a y. E além disso, tem um argumento NaAction para você dizer qual a ação que vai ser aplicada às observações NAs, se observações ausentes, né, se tiver aqui na série temporal, né, uma observação ausente. Ó. Então, nossa série temporal é essa daqui, de 31 a 83, frequência anual, não tem nenhum NA, certo? Então, vamos aplicar aí a função. E aí, no caso, né, eu esqueci de comentar, a gente aplica a função nos dois sentidos, né? Tanto de se ovos Granger causam galinhas, ou se galinhas Granger causam ovos. Então, geralmente a gente vai fazer nos dois sentidos, né, para verificar se não tem, se a causalidade, né, de Granger não tem sentido bicausal, né? Então, por isso que a gente aplica nos dois sentidos, certo? Então, vou no argumento y, vou colocar aqui dados diff, e aí o nome da série, da primeira série que eu quero verificar é chicken, que é essa série aí. Então, eu quero verificar se no argumento x, dados diff, e aí egg. Então, eu quero verificar aqui se ovos Granger causam galinhas. E aí, order, vou colocar aqui, eu já testei previamente, tá? De 1 até 5 defasagens, tá? Os resultados são similares, não testei além disso, mas os resultados são bastante similares. Então, vou colocar aqui 4 só como exemplo. Vou testar se com 4 defasagens, né, da série temporal das galinhas e 4 defasagens da série temporal dos ovos, né, para identificar aí causalidade de Granger, certo? Então, basta rodar aí no console, ele vai trazer aqui a saída. Então, o primeiro modelo que ele rodou aqui é o modelo irrestrito, né, que é a galinha explicada por defasagens 1 até 4 defasagens dela própria, mais 4 defasagens, né, 1 a 4 defasagens da série de ovos. Então, esse daqui é o modelo 1, modelo irrestrito. Modelo 2 vai ser a galinha explicada somente por defasagens dela própria. E aqui ele vai dar a estatística do teste F e o p-valor associado. Então, aqui o p-valor deu abaixo de 0,05. Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula de não causalidade de Granger. Ou seja, a gente pode afirmar de que existe precedência temporal da série de ovos para a série de galinhas. Ou seja, ovos Granger causam galinhas, certo? Esse é o primeiro resultado do teste que a gente aplicou aqui nessa direção, né, de ovos para galinhas. Agora a gente tem que testar na direção inversa, de galinhas para ovos. Vou até colocar aqui, ó, ovos, galinha. E agora vamos só mudar aqui o sentido de galinha para ovos. E aí a gente muda aqui os argumentos. Então vai ser, a gente quer testar a causalidade de Granger, né, de galinhas para ovos, certo? Aplicando o teste, a gente vai ter aqui os resultados. Então, o modelo irrestrito nesse sentido aqui vai ser a série de ovos, explicada por defasagens dela própria, mais
defasagens da série de galinhas. E o modelo restrito vai ser a série de ovos explicada somente por ela própria. E aqui está a estatística F, o valor da estatística F e o p-valor. E aí, nesse caso aqui, a gente falha em rejeitar, porque deu aqui, usando o nível de significância de 5%, deu acima de 5%. Então, a gente falha em rejeitar a hipótese nula. E aí, a gente não pode dizer que, nesse caso aqui, a série de galinhas, né, Granger, causam a série de ovos. Então, se a gente tivesse encontrado, né, causalidade grande em ambos os sentidos, né, o resultado acabaria sendo, né, não conclusivo, né, vamos dizer assim. Mas como a gente encontrou resultado significativo, né, somente em um sentido, né, no primeiro sentido que a gente testou aqui, então a gente pode afirmar que a série, né, temporal de ovos Granger causam a série temporal de galinhas. Mais informalmente você pode dizer que o ovo, né, os ovos precedem as galinhas, que é um resultado aí, uma resposta coerente, né, com que a biologia evolutiva, né, também nos diz, né? Então, com esse teste econométrico a gente consegue chegar a esses mesmos resultados, né, de um campo que não tem nada a ver aqui com a economia, tá certo? Então, todo esse código aqui para replicação e extensões, né, estão disponibilizados aqui na plataforma do aluno da análise macro para membros do Clube AM. E se você quiser obter detalhes, está aqui também esse exercício publicado no blog da análise macro, certo? E aqui as referências utilizadas, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima.